Abram vossas Bíblias na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 12. Epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 12. Quero também agradecer aqui a presença do Padre Laiane, por mais uma vez estar conosco. Que Deus, na pessoa bendita de Cristo, continue abençoando Ele grandemente. E sinta-se à vontade ao estar cultuando conosco a Deus. Diz assim a palavra de Deus: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno, poderoso, majestoso e santo Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradeço por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui para assim cultuarmos ao Senhor. Deus bendito, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Te peço, Deus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e assim, Deus, eu venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição da epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Gilberto, baixa só um pouco, por favor. Oi. E, como os irmãos lembram, eu fiz exposição no último domingo, do versículo 5 até o versículo 13. Eu li agora junto com os irmãos, e os irmãos acompanharam, a partir do versículo 12,
exatamente para que os irmãos viessem ter uma compreensão do que Paulo ele está nos dizendo. O versículo 12 diz: não há diferença entre judeus e gentios, ou seja, não há diferença entre quem é de Israel ou com as pessoas que são de outras nações, que Deus os chama de gentios. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, tanto de judeus como de não judeus, e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Baixa um pouquinho o som, por favor. Oi. Versículo 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, eu não sei se, pelo menos alguns dos que aqui estão, tem lembrança, ou já participou, de algum culto de missões, ou alguém falando sobre missões, e costumeiramente, eles usam esses versículos aqui para dizerem, o que Paulo disse, o que Deus disse. Como é que as pessoas irão invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E assim, sucessivamente, eles leem esses dois versículos e eles formam uma mensagem desses dois versículos, dizendo, está vendo como é que as pessoas irão crer se elas não forem enviadas? Como é que vão crer se não ouvirem a palavra? Irmãos, só que quando a gente lê do versículo 12, como eu li, até o final desse capítulo, uma coisa que nós iremos entendermos é que Paulo estava falando aqui, apesar que ele citou aqui textos do Antigo Testamento, se eu não estou enganado, ele citou aqui Isaías capítulo 52, versículo 7, e Naum capítulo 1. Apesar de ele citar esses textos, Paulo ele está aqui falando ironicamente. Irmãos, é como nós estudamos, eu venho falando disso há bastante tempo, e nós estudamos aqui, na escola bíblica, passamos um tempo estudando, 9 marcas de uma igreja saudável. 9 marcas de uma igreja saudável. E a primeira marca de uma igreja saudável, sabe qual é? Os irmãos lembram? Gilberto lembra? Pregação expositiva, né, bíblica, apesar que é bíblica, é pregação expositiva. É a primeira marca de uma igreja saudável. Por quê? Porque a pregação expositiva, o pregador ele não vai tirar um texto ou um versículo de dentro do seu contexto e vai criar uma mensagem na sua mente, não. Ele vai pegar
um livro, ou até mesmo um capítulo, ou pode ser uma perícope. Ele vai procurar entender aquilo ali, dentro de um contexto tanto imediato, que são os versículos anteriores e os posteriores, os antes e os depois, como também dentro do contexto geral das Escrituras, e ele vai ensinar o que Deus está dizendo ali. Irmãos, isso faz com que nós venhamos entendermos o que a Bíblia realmente diz. Alguém pode pensar, então, se o método mais correto, não desmerecendo os demais, porque tanto o método textual como o método temático, se for uma pessoa que tem preparo, que realmente foi vocacionado por Deus para pregar, tranquilo, só vai ser mais trabalhoso, e o método melhor realmente é o expositivo. Isso também não implica, não origina que a pregação expositiva, quem pregar, qualquer pessoa que pregar, vai pregar com fidelidade, não. Eu já escutei muitas e muitas interpretações erradas, do começo ao fim, numa pregação expositiva, do começo ao fim. Portanto, apesar do método ser o correto, existe a necessidade do expositor, do pregador, dele dedicar-se a estudar as Escrituras, dedicar-se, como Paulo diz, a se gastar e se deixar ser gastado em estudar as Escrituras, para que ele venha aprender. Irmãos, isso é a única maneira de nós entendermos realmente o que a Bíblia diz. Porque eu poderia chegar aqui e dizer várias coisas que até agradassem a vocês. Todavia, eu não estava pregando as Escrituras. Eu só estarei pregando as Escrituras quando eu estiver expondo, aumenta só um pouquinho, nada, expondo as Escrituras. Ainda hoje eu estava na reunião, na Assembleia Geral da Igreja, e enquanto estava acontecendo a Assembleia, eu fui no banheiro, depois fui tomar água, e encontrei com uma pessoa, e a pessoa começou a conversar comigo, tal. A pessoa tem contato com pessoas aqui em Riachão, é casado com na verdade foi o diácono Luciano, casado com a irmã Adriana, e essa pessoa pegou e falou, tem uma pessoa que disse que não vai para lá porque não tem salinha para as crianças, não congrega com vocês. Eu, como sou neto de Antônio Damião Cordeiro, e sobrinho de Ana Cordeiro, eu disse de imediato, sabe por que ela não vai? Isso é mentira. Não vai, sabe por quê? Porque não gosta de pregação. Gosta, sabe de quê? Gosta de ouvir o que lhe agrada. Está no desmantelo, com essas palavras, está no desmantelo, quer continuar no desmantelo, então lá é o lugar errado. Porque lá não vai ouvir o que quer. Aí, como tem que arrumar uma desculpa, já que não, eu não vou para lá, porque aquele dirigente lá, ele é um desmantelado. Não, eu não vou para lá, porque lá, as pessoas que estão pregando juntamente com o dirigente, é um bocado de desmantelado. Eu não vou para lá, porque lá, quem está ceando na igreja, é homossexuais que vivem na prática. Eu não vou para lá, porque tem pessoas que estão ajuntadas e não são casadas, e estão na comunhão da igreja. Como não tem o que dizer, aí criou essa ideia. Eu peguei e disse, olha, não vai por conta disso, assim, assado. Está no desmantelo, quer continuar no desmantelo, chega lá, a palavra que é pregada é como realmente as Escrituras diz, aí vai para a igreja onde escuta aquilo que gosta.
Aí pronto, fica da forma que quer. Só tem um detalhe. O recado que eu dou é esse. Não pensem que vai ser como o Didi não, viu? Quem assistiu aqui o filme de Didi, que Didi foi para o céu. Didi foi para o céu, chegou lá, Pedro disse que ele não ia entrar juntamente com os trapalhões. Aí botou eles para o inferno. Chegou lá no inferno, segundo Didi, contando a história, no filme. Didi disse que Satanás pegou, tiraram uma cópia da lista de pecados dele e mandaram para o inferno. Chegou lá, Satanás falou, não quero você aqui também não. Ou eu ou você, então saia fora. Aí Didi e os demais subiram para o céu. Aí chegou lá e Pedro ficou olhando, Pedro com a barbona, o cabelo todo branco. Estava parecendo Henrique Cristo. Aí ficou conversando lá e parece que eles entraram. Não pense que vai ser assim não, irmãos. Aqui a gente até pode brincar, não gostei dessa aqui, vou para aquela ali. Ah, não quero essa aqui não, vou para lá. Só que naquele grande dia, Jesus vai julgar Romualdo, Jesus vai julgar cada um dos que estão aqui, vai julgar cada pessoa de acordo com aquilo que fez. Aí a gente vai ver quem é quem. Apesar que essas pessoas aí, inclusive a que eu citei, não precisa nem a gente ver o dia do julgamento final não, porque as suas práticas as denunciam. Irmãos, como disse Petrônio aqui, o quanto a gente ouviu coisas que não tem nada a ver com as escrituras e a gente pensava que era verdade. O quanto. Aquela questão que Petrônio citou, aonde, não fugindo do texto aqui, aonde Jesus fala assim, vocês têm espadas, se não tiver, venda uma capa e compre. Ali é espada mesmo. Para quê, Romualdo? Me pergunta para que serve uma espada? Para que serve uma espada? Para se defender. Jesus, como Petrônio falou, ele não é a favor da violência. Isso aí é claro. Agora, Deuteronômio, Êxodo capítulo 22, a Bíblia diz que se um ladrão entrar na sua casa, ao anoitecer, leiam lá, e depois vocês me digam o que acontece com ele. Acho que a irmã Zezé conhece esse texto. O que é que acontece com ele? Irmãos, todo ser humano, principalmente os homens, tem direito de defender sua família. Defender sua família. Não pense que ser crente é o cara entrar, que eu pensava assim, viu? Por aprender errado. Eu pensava que, um exemplo, chegasse um ladrão na minha casa, a gente ia ficar esperando ele matar todo mundo. A gente não vai pedir a Deus, não, se ele entrar lá em casa, eu sei como é que eu faço. Não, Deus, que isso nunca aconteça. Agora, se ele entrar, a gente vai defender a nossa família. Os homens vão defender a sua família. Defender a sua família, porque se for da forma que alguém está pensando aí, então é complicado. Jesus falou, né? Irmãos, então a pregação bíblica expositiva, pregação que você mostra o que o texto diz, realmente faz com que nós venhamos entendermos a palavra de Deus. Como estava dizendo aqui, muitos pregam dizendo, não, isso aqui, tem até comentários bíblicos que falam acerca disso, comentários pentecas, que dizem, não, Deus estava falando aqui, sobre a questão de, se não for enviado, como é que as pessoas ouvirão, então a gente tem que enviar, e criava uma ideia aqui acerca do que o texto não diz, mas na verdade, Paulo fala aqui, de uma forma irônica, para com os judeus, de uma forma irônica, e a gente vai ver isso aí. Eu vou ler agora do versículo 12, e vou seguir adiante até o versículo 16, e vocês vão entender, que Paulo realmente estava falando ironicamente aqui, porque, vamos ver, versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente a todos os que o invocam.
Então Deus é Senhor de todos, tanto de judeus como de gentios, e abençoa ricamente a todos, judeus ou não judeus, que o invocam. E Paulo diz: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo fala agora ironicamente: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Agora, me pergunto a vocês, versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão daquele de quem não ouviram falar? Os judeus ouviram falar de Jesus? E pelo próprio Jesus. E pelo próprio Jesus. E como ouvirão se não houver quem pregue? Não houve quem pregasse aos judeus? Houve. Quem pregou foi Jesus, João Batista, os apóstolos. E como pregarão se não forem enviados? Ninguém enviou ninguém para pregar. Jesus enviou. Pedro estava lendo agora há poucos instantes. Então aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente escutava não, irmãos. Aqui não tem nada a ver com aquilo, não, porque não sei o que, não tem nada a ver. Olha o que a continuidade diz. 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Olha só, nem todos eles aceitaram as boas novas. Paulo diz a Isaías: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, versículo 18, eles não ouviram? Eles não a ouviram? Claro que sim. Ouviram sim, claro que sim. A sua voz, ou seja, a voz de Cristo, a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, entenderam o que realmente Paulo quis dizer aqui? Paulo não está falando nada aqui em relação a pessoas que não estavam enviando pregadores para pregar. Paulo não está dizendo nada aqui a pessoas que não se converteram, porque essas pessoas não ouviram acerca do Evangelho. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo aqui é que os judeus, nem todos eles, ou melhor, a maioria dos judeus, eles ao ouvirem a mensagem, tanto dos profetas veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, como também do precursor de Cristo, que foi o João Batista, aquele que preparou o caminho, aquele que teve o privilégio de tanto pregar acerca de Cristo, como também batizar o próprio Cristo. E tiveram, irmãos, o privilégio sublime, o privilégio no qual muitos e muitos reis, como a própria Bíblia vai nos ensinar, muitos e muitos sacerdotes, muitos e muitos homens e mulheres de Deus, eles desejaram ouvir e ver, mas não viram, porque não estiveram ou não fizeram parte daquela geração contemporânea que Cristo viveu. A grande questão
dos judeus foi exatamente a pecaminosidade que os dominava e que fez com que eles viessem rejeitar a Cristo, porque ouviram a mensagem do próprio Cristo. Como a Bíblia nos ensina que a fé, ela vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Paulo diz, mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A voz de Cristo, ela ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, pessoas que tiveram de tudo, para que quando Jesus ele viesse, eles entendessem o que Jesus estava pregando, como também as demais pessoas que antecederam a Jesus, os profetas, o próprio último profeta. Vocês sabem quem foi o último profeta? João Batista. A Joca está afiada aqui, viu? Ele está afiado aqui. Que a lei e os profetas veio até João. Depois eu conto uma história a vocês aqui, desse negócio de a lei e os profetas veio até João. Que uma pessoa queria teimar, não. Disse que eu falei para a pessoa que Jesus era profeta. Tinha 3 ministérios, profeta, rei e sacerdotes. Não, porque diz que a lei e os profetas foi até João. Isso para entrar na mente dessa pessoa. Irmãos, uma coisa que nós devemos termos como exemplo para nós, é exatamente o que aconteceu com o povo judeu. Vocês imaginam só, pessoas que desde sua tenra idade, desde sua infância, eles tiveram o privilégio de aprenderem acerca de Deus. E mesmo assim, irmãos, eles com esse privilégio de aprenderem acerca de Deus, eles envolveram-se em pecados, e ao envolverem-se em pecados, eles se tornaram tão pecadores, que terminaram, irmãos, não obedecendo a Deus no período do Antigo Testamento. E aquela geração que teve o privilégio de fazer parte da geração de Cristo, do Filho de Deus que veio salvar a humanidade, eles mesmo ouvindo a palavra de Deus, eles por estarem envolvidos com o pecado, eles não quiseram se arrependerem. Uma coisa que eu procuro tomar bastante cuidado, e confesso aos irmãos que estava agora, há poucos instantes atrás, pensando nisso. É com a questão, irmãos, de nós. Eu estava pensando em mim, mas eu vou citar vocês, incluir vocês também. De nós nos tornarmos pessoas religiosas e, semelhantemente aos judeus, nós deixarmos de obedecer a Deus e sermos unicamente pessoas religiosas, termos aqueles dias que vamos na igreja. Exemplo, não sei se todos aqui sabem, mas pelo menos alguns, o irmão João aqui era religioso e meio. Eu já passei muito aqui para culto, para evangelizar com o irmão Adão, que eu ia muito evangelizar com ele. A gente às vezes se encontrava com o Petrônio e a Bela, gente, eu por aqui, e também à noite.
E eu encontrava o irmão João, às vezes Valdomiro, e às vezes João de Zacarias com a blusa, uma blusa de terço dos homens na quinta-feira. Era um homem religioso. Só, irmãos, que era uma religiosidade sem entendimento na lei de Deus. E se nós dissermos, irmão João era um homem que dava trabalho à sociedade? Não era. Ele poderia muito bem pensar, não, para que eu dizer agora que sou crente? Mas para a honra e a glória de Deus, ele, ao ouvir o evangelho realmente como é, ele entendeu que ele, mesmo sendo religioso, mesmo fazendo parte de uma igreja, ele estava, irmãos, em estado de condenação para com Deus, porque vivia na prática do pecado. Irmãos, isso pode acontecer conosco numa igreja evangélica e bebendo cana. Isso pode acontecer comigo, pregando a palavra de Deus, sendo dirigente da igreja. Eu posso me envolver tanto em pecados e cauterizar a minha própria mente e pensar que o simples fato de eu estar na igreja, de eu entender das Escrituras, de eu pregar as Escrituras, de eu estar como dirigente da congregação, isso é mais do que o suficiente para que eu venha me salvar, e não é. A Bíblia diz que não é. Irmãos, parece até uma brincadeira que eu vou falar aqui agora, mas teve um velório essa semana de uma senhora que morreu, da irmã Naísa, e uma pessoa que estava lá fazendo a cerimônia, tinha algumas pessoas que estavam, minha esposa estava lá, tem algumas pessoas não crentes lá também, algumas crentes, outras não crentes, e tinha uns fumando lá, catinga de cigarro, e a casa apertada. Aí o cara que foi fazer a cerimônia lá, ele pegou, eu me recuso a chamá-lo de pastor, ele disse assim: olha, está vendo o que aconteceu com a irmã? Vai acontecer com nós todos. A gente vai morrer, todo mundo vai para o céu, aí todo mundo vai subir para o céu. Quando a gente chega lá no céu, aí Deus vai analisar quem deve ficar no céu, quem não deve. Quem não deve, ele bota para baixo, desce. Irmãos, que vocês não pensem que isso é verdade, não. Parece uma brincadeira, mas foi uma pessoa que se intitula pastor que estava falando isso. E não é bem assim. A Bíblia diz que aqueles que morrerem em obediência a Cristo, eles vão direto para o céu. Aqueles que morrerem em desobediência a Cristo, eles vão direto para o Hades, que é uma antessala do inferno, que também não é o purgatório, não. Já estão em estado de condenação. Portanto, irmãos, que nós venhamos termos isso como exemplo. O povo judeu, que era um povo que era zeloso para com Deus, agora, como Paulo diz, esse zelo não baseava-se em conhecimento de Deus, era um zelo que eles criaram para si próprios. Como exemplo, eu posso criar uma lei para mim próprio, dizer, não, isso aqui eu acho que significa isso, e eu posso fazer isso aqui. Como eu conheço pessoas hoje, que há um tempo atrás, Petrônio, principalmente Petrônio, que é mais velho de crente do que eu, outras pessoas tinham como homem de Deus. Hoje o cara diz, não, eu posso casar, descasar a hora que eu quiser, fazer isso, fazer aquilo outro, e está tudo bem, continua na igreja. Tem até um que continua na igreja que diz para a mulher o seguinte: ei, não vá para a igreja lá onde eu estou não, vá para outra, para você não me atrapalhar, porque ele está paquerando na igreja. Irmãos, parece uma brincadeira, mas eu escutei isso, com esses dois ouvidos, que a terra pode até comer,
Ou então a tumba lá da minha família. Mas um dia Deus vai ressuscitar. Sei, com a esposa. Vai para onde? Vai para a igreja de fulano de tal. A minha não, para não me atrapalhar. Crente, viu? Pregador. Irmãos, uma pessoa dessa, ele criou uma religião para si mesmo, baseada na sua pecaminosidade. Isso pode acontecer conosco, se nós não tivermos cuidado. Lembram que Paulo falou: se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Então é dever de cada um de nós examinarmos a nós mesmos, a todo e qualquer momento. Lermos as Escrituras e ao lermos, nós prestarmos a atenção se nós estamos vivendo, se eu ando dessa forma. Agora tem um ali, não precisa ficar olhando muito para aqui não. Dá até a temperatura, ó. Tá subindo porque começou o fogo aqui. Daqui a pouco ele vai chegar a 55 graus. Irmãos, eu conheço um profeta aqui de Riachão, que ele disse a mim que estava em casa. Agora aí é ferro. Aí faltou o gás. Ele disse que fez uma oração. Ele fez uma oração para encher o botijão de gás. E segundo ele mandou virar o botijão. Depois colocou o botijão assim, durou cerca de mais de 15 dias. Eu disse: rapaz, que unção, viu? É fogo, viu? Encheu o botijão de gás. Quase que eu chamei ele lá para casa, mas eu não vou chamar não, porque não vai encher o lá de casa. E ele vai ficar com vergonha. Ele era meu amigo. Eu não chamei não. Ele é meu amigo até hoje. Versículo 19 diz: novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de um povo que não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ou seja, farei que tenha ciúme de quem não é meu povo. Quem não era o povo de Deus no Antigo Testamento? Os gentios. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ou seja, o povo gentil, que não era povo de Deus. Deus fez com que o povo israelita tivesse ciúme deles. E o povo gentil que não tinha entendimento, não tinha conhecimento acerca de Deus, como os judeus tinham. Versículo 20, Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me provocavam, não me procuravam. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Ou seja, ele foi achado pelos gentios que não conheciam a Deus e não procuravam a Deus, mas quando conheceram, eles de imediato procuraram seguir a Deus. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Irmãos, vocês entenderam que quando Paulo diz aqui, no início: como pois invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo estava falando isso aqui ironicamente para com os judeus. Aqui Paulo não falou nada de missões. Ele estava falando com os judeus que rejeitou a Cristo de uma forma irônica. E Paulo termina o capítulo 10, apesar que essa sessão estende-se até o final do capítulo 11.
Mas o capítulo 10, Paulo diz: mas a respeito de Israel, ele diz, ou seja, Deus, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Povo esse de Israel, que tiveram todos os privilégios necessários para que viessem ser um povo completamente obediente a Deus. Povo esse que, como nós aprendemos no capítulo em domingos anteriores nós aprendemos que ao povo de Israel foi concedido, irmãos, a lei, os profetas, os patriarcas, o próprio Cristo, ele veio do povo de Israel, e eles rejeitaram a Deus, e consequentemente, quando Cristo veio, eles rejeitaram a Cristo. Povo desobediente e rebelde, desobediente a Deus e rebelde. Que Deus em Cristo, irmãos, Ele venha ter misericórdia de nós, e que Ele venha encontrar em nossos corações morada. Porque se eu dissesse assim, que Deus, Ele nos faça pessoas obedientes a Ele, eu estaria errado escrituristicamente. O que nós podemos pedir a Deus é forças para que nós venhamos obedecer a Ele. Agora, a parte de obedecer, de fazer a vontade de Deus, de obedecer ao que a Bíblia nos ensina, isso cabe a mim, isso cabe a vocês, isso cabe a cada pessoa que quer realmente servir a Deus e pensa um dia em morar no céu. Porque, diferentemente do que aconteceu com Didi e os Trapalhões no filme, Deus vai botar diretamente no Hades. E diz a Bíblia que esperará já o julgamento final. Portanto, que nós venhamos termos esses ensinamentos como exemplo. Que o que é ensinado aqui não é simplesmente para nós adquirirmos, obtermos conhecimento. Sim, é bom, é necessário, faz parte da nossa caminhada obtermos conhecimento, sim. Agora, além de obtermos conhecimento das Escrituras, nós temos a extrema necessidade de obedecermos o que a Bíblia nos ensina, obedecermos o que Deus, Ele tem nos ensinado em Sua palavra, porque se assim, irmãos, nós não fizermos, podem ter certeza que seremos semelhantes a esse povo, desobediente, rebelde, pessoas que tiveram de tudo para serem bons servos fiéis de Deus, e não fomos, exatamente pela rebeldia e pela desobediência. Que Deus em Cristo Jesus, Ele nos guarde, Ele nos dê sabedoria, para que assim, irmãos, nós venhamos seguirmos a Ele com fidelidade.